Queridos irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus nesse instante sublime, rogando ao Pai amado, a Jesus, nosso Mestre, aos bons amigos espirituais que nos acompanham nesta caminhada, para que possamos receber do alto todo o pensamento, toda a intuição, toda a ajuda necessária para o ato que estamos para desenvolver na leitura, na interpretação deste Evangelho, rogando ao Pai bondoso todo o amparo, ao mentor espiritual da casa, a ajuda necessária. E assim damos por iniciado o Evangelho de hoje. No capítulo 19, vamos ver a fé transporta montanhas. Item 6, a fé religiosa. Condição da fé inabalável. No item 6 encontramos: do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé pode ser racional, raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A quem tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. No item 7, dando continuidade, diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire, e não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas eles irem ao encontro da fé. E se a procuram, com sinceridade a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem: não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Por quê? Pois se recusam em vê-las. Nos é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de alguma sorte, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram, senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que sabiam na sua educação está feita, e sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender, sua educação está por fazer, ela se fará, ou estará em outra. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base,
E essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega é não mais desse século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos, é lógica, mas não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Queridos irmãos, numa breve análise desse texto, nós vamos encontrar no primeiro trecho da leitura, no item 6, a fé religiosa. Diz no Evangelho, a fé religiosa, ponto. Logo a seguir, condição da fé inabalável. São dois pontos que nós temos que distinguir no Evangelho. E aqui eu me reporto a Santo Agostinho. Creio porque compreendo. Compreendo porque creio. Santo Agostinho. E é essa frase de Santo Agostinho que ilumina esse evangelho nesse ponto do capítulo 19, com certeza. Ele, esse espírito, esse apóstolo do pensamento, nos traz esse ensinamento sublime de que é necessário, e o texto traz exatamente isso, compreender para crer. Crer porque compreende. Então, no primeiro momento, no item 6, nós temos uma fé do aparente. As religiões trazem uma fé aparente, mas a questão é por que as religiões trazem à humanidade, depois de Moisés, antes dos apóstolos, o Moisés, Jesus, depois de todo esse ensinamento, a terceira revelação, o Espiritismo, porque ainda há incredulidade nas criaturas. As religiões trouxeram uma missão que não cumpriram. É a realidade. Ficou restante do aprendizado dessas religiões a incredulidade, o endurecimento, a dúvida. A dúvida. Então, temos que reconhecer que nós, espíritos imperfeitos, transitamos num processo evolutivo, onde tudo é relativo, onde vivemos num mundo de aparência, onde tudo o que fazemos no plano horizontal da criação, a criação tem dois planos, um horizontal e outro vertical. No plano horizontal, as religiões, como nós, transitam nos interesses. E cada um tem sua particularidade de interesses mundano, do mundo. Mas nós vamos reconhecendo que isso não é suficiente, que temos que abandonar e buscamos o outro caminho da verticalidade, que é o caminho das coisas divinas, das realidades imperecíveis. Então, nesse primeiro ponto,
trata da fé religiosa, trata dessa fé comum, em que esses dogmas das igrejas, por interesse, mantêm cativas as criaturas, por uma questão de interesse, particularidades econômicas, políticas, sociais, de toda ordem, desorientando a criatura. Vem a terceira revelação dizer: não, a aparência é enganosa. Vamos buscar a realidade. Vamos buscar aquilo que realmente nos interessa. Vamos mudar a caminhada. Vamos mudar o nosso interesse para agora olhar para as necessidades que estão no plano vertical. E essas necessidades nós recebemos todas gratuitamente do Pai, a começar pelo ar que respiramos e pela vida que nos concede. Então saímos de um momento de aparência para um momento de realidade, é uma transição. Nós estamos assim fazendo uma analogia, como aquele encontro das águas do mar com as águas do rio com as águas do mar, a chamada pororoca. Misturam-se as águas. Mas aí vem a questão. As águas do mar com essa mistura, por acaso, deixaram de ser salgadas? Não. O mar continua mar, o rio continua o rio. Então cada coisa vai permanecer no seu lugar. O que é de Deus é de Deus. O que é da terra, que produzimos nós, e que não é criação divina, isso tudo se vai. Se esboroa, some, desaparece. Porque a verdadeira realidade vai aparecer, vai transcender. Ela transcende aos nossos interesses. E no item 7, então, o esclarecimento profundo da compreensão, do entendimento, do discernimento antes do livre-arbítrio. Observemos isso, que importância tem essa recomendação. Aqui, o raciocínio e o livre-arbítrio. Raciocinar, discernir, pensar, avaliar, fazer uma análise para depois utilizar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está limitado às leis divinas. É uma ilusão achar que o livre-arbítrio se transita normalmente por tudo. Não. Há limites para nós, interpostos por Deus. Deus, com os seus atributos essenciais, naturais da criação, coloca nos limites, sim. Nós temos que andar de acordo com a ordem divina. Depois vamos ver por que isso aí. Porque essa ordem vai nos levar à harmonia. A harmonia vai nos levar ao equilíbrio. O equilíbrio nos conduzirá à organização. Para que possamos entender que esse comando está no cosmos, nas leis divinas e na organização dos universos. Por isso nós aqui, que estamos em contato direto com o universo e o universo direto conosco, com o cosmos, andamos juntos nessa caminhada. E tudo que fazemos repercute no cosmos. Por isso, meus queridos irmãos, essa doutrina santa nos ensina que a incredulidade se dobrará mais cedo ou mais tarde. É uma questão de tempo. Por quê que essa afirmação se concretiza? Porque nós, espíritos imortais, passageiros na eternidade, uns mais, outros menos adiantados. Que estão um pouquinho mais adiantados ajudam os outros, orientam, buscam ajudar, buscam passar os ensinamentos para que os nossos outros irmãos que não trazem ainda a fé inata, a consciência de um ser superior da criação,
possam compreender. Hoje, século XXI, que ainda é possível chegar a essa compreensão, a esse entendimento. Então cedem essas resistências naturais dos instintos ainda, cedem para o sentimento de amor, de paz, que o Cristo veio trazer ao mundo por ordem do Criador, para que nós pudéssemos compreender. Nós não compreendemos. Sacrificamos o Filho amado de Deus. Sofremos justamente sofremos por não atender ao aviso do Pai, ao chamado do Pai, ao chamado do Filho. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E disse quais as condições dele, deixando exemplo para nós, de que ele era a vida. Ele era a passagem para a vida em abundância. Ele disse que era o caminho. Porque tapamos os ouvidos e não queremos ouvir? Porque de olhos abertos estamos cegos? Por que não abrimos os olhos? Porque ainda estamos dormindo? Por que não despertamos? Essa ajuda precisamos. Incessantemente estar ligados a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, ao nosso anjo da guarda. Deixar a incredulidade de lado, a teimosia, que só vem atrasando a nossa evolução espiritual. Atentemos para esse Evangelho, rogando ao Pai que permaneça conosco mais tempo. Esses ensinamentos, esta bússola, este roteiro. Estamos diante de uma tempestade no mar bravio e reclamamos a Jesus: não vês que vamos perecer? Vamos todos morrer? Jesus, que não dormia, hoje pergunta: quem dorme? Quem está dormindo? Passam-se 2000 anos, não conseguimos acordar. Queridos irmãos, que a paz, que o amor e que a luz de Deus, de Jesus, nosso Mestre, envolva a todos nós e nos dê a serenidade, a compreensão e o entendimento de que estamos no caminho certo. Elevemos mais uma vez nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, agradecendo a esta oportunidade santa que nos concede, nos envolvendo nessa luz, porque dela necessitamos muito para caminhar. Possamos retirar dessa luz uma fagulha para acender nossas lamparinas pequenas, que possamos iluminar nosso próprio caminho com a luz do teu imenso amor, Mestre querido. Que assim seja.